Nação, nesse vídeo aqui eu vou falar de duas contratações que ficaram empacadas no Flamengo e o Flamengo deu um passo atrás. Vou falar também de olho gordo no Mengão, isso mesmo, olho gordo no Flamengo. Vou falar também de uma excelente notícia, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi, que se inscrevam, que deixe o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora flamengar, bora falar de Mengão? Então vamos começar falando logo dessa excelente notícia. Depois eu começo a falar de olho gordo no Flamengo. Eu falo dessa excelente notícia. Porque, nação, acontece o seguinte: Pedro e Felipe Luiz fizeram as pazes. Flamundi, eu nem sabia que os dois estavam brigados. Calma, eu vou te explicar. Gente, o Pedro, ele começou no Fluminense depois de uma grave lesão. Ele foi vendido para a Fiorentina, sendo que ele estava convocado para a seleção brasileira. Na Fiorentina não teve espaço, fez apenas um gol no Fiorentina B. O Flamengo foi lá e contratou. Ele veio assim, meio desacreditado. Reserva do Gabigol, que fazia gols de verdade. Naquela época o Gabigol fazia gols. Daí passou um ano ele na reserva do Gabigol, e ele mesmo sendo reserva, ele começou a fazer mais gols do que o Gabigol. Mesmo assim, o Gabigol era titular, o Pedro entrava, fazia gol, era vaiado e a torcida aplaudia o Gabigol que não fazia gol em canto nenhum. Daí veio o Dorival Júnior, veio a contusão do Bruno Henrique, o Pedro e Gabigol formaram o ataque campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Depois disso, outros treinadores vieram, o Pedro continuou como titular. Veio o técnico Jorge Sampaoli, Pedro tomou soco na cara. Teve proposta do Palmeiras, ele disse que queria continuar no Flamengo, porque ele estava realizando um sonho de criança. E agora, o José Boto vem aí conhecendo o futebol brasileiro, caindo nos lero-lero aí dos jornalistas brasileiros, e disse que ninguém queria comprar o Pedro por 15 milhões, que ninguém achava 15 milhões no Pedro, ou seja, colocou um valor no Pedro de 15 milhões e ainda disse que ninguém pagaria pelo Pedro 15 milhões. A verdade, nação, que isso caiu péssimo no Flamengo. O Pedro não gostou. Até a mãezinha do Pedro. Lembra da mãe do Pedro, que aquele dia que o Pedro entrou 30 segundos, cara, no jogo? Ela veio a público chorando. Ela apareceu novamente agora. A questão é que o técnico Felipe Luiz, que já tinha dito numa entrevista coletiva, depois que o Pedro voltou de lesão, que ele iria armar um esquema que fosse em torno do Pedro. Isso não aconteceu. Por quê? Porque se nesse meio tempo que o Pedro voltou, mesmo fazendo 4 gols em 5 jogos, depois que ele voltou de lesão, aconteceu que o Felipe Luiz já tinha achado um jeito de jogar. E um jeito de jogar e um jeito de marcar muito forte. Que é um Flamengo que faz bastante gols e é um Flamengo que toma quase nenhum gols. Ou seja, nação, o Pedro ficou para trás. Eu assim, cara, eu sou um cara assim um pouco mais antigo. O Pedro tem que correr, gente. Desculpa aí, você que acha que o cara só fazer gol. Não, não dá. É 11 contra 11. Se a matemática é exata, eu tenho 11 contra 11. Ou seja, eu tenho 1 para 1. Se eu tenho um que ele não pega nenhum, eu já tenho 11 contra 10. Se eu tenho 2 que não pega, eu já tenho 11 contra 9. Então a matemática é exata. E o Pedro, ele tem que mudar, o Pedro tem que marcar um pouquinho. Ele tem que dar um bote um pouquinho. Ele tem que morder um pouquinho. Não precisa ser que nem o Dela Cruz, não, irmão. Não precisa ser que nem o Depou que o Flamengo queria contratar, não, irmão. Mas morde um pouquinho. E o Pedro não tem essa característica. Então, hoje, o Felipe Luiz conversou com o Pedro, graças a Deus, ele falou: Pedro, é o seguinte, você é importante para o Flamengo. Eu conto sim com você. Você, 2 operações nos 2 joelhos, ainda não está 100%, mas assim que você tiver 100%, eu conto mesmo com você, você vai ter oportunidade de ser titular. Porém,
eu quero que você morde, quero que você pega, nem que seja o primeiro zagueiro, acompanhe um volante. O Pedro falou, não, beleza, vou fazer isso. Então, tudo certo sobre Pedro Felipe Luiz. O Felipe Luiz também falou pro Pedro que a fala do José Boto foi tirada de contexto. Ele não estava falando hoje que o Flamengo queria vender o Pedro, e nem que 15 milhões seria hoje, tá falando num futuro. Ou seja, ó, graças a Deus, excelente notícia essa, beleza? Eu gostei demais dessa notícia, claro, quero saber a sua opinião, se você gostou, até porque o Pedro, pra mim, é um baita jogador, e faz falta, tem que correr um pouquinho, né, porque também ficar assim também fica complicado, mas é um baita jogador, e vai ajudar muito o Flamengo ainda neste ano, que temos Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, beleza? Vamos mudar de assunto agora, falar de olho gordo no Flamengo, isso mesmo, olho gordo no Flamengo. Trata-se de dois clubes russos, um é o Spartak, e outro é o Dinamo. Vamos começar pelo Dinamo, que é do Jorge Carrascal, porque o Flamengo já se acertou com o Jorge Carrascal, e o Flamengo também tinha se acertado com o Dinamo. 12 milhões de euros fixos, mais 12 milhões variáveis. Até aí, beleza. Só que o Dinamo viu que o Flamengo arrecadou 155 milhões no Super Mundial e 160 milhões de uma venda para o seu rival, que foi do Gerson para o Zenit. Aí o Dinamo já começou a colocar dificuldade, ter olho gordo no Flamengo. Já começou, o Flamengo tinha negociado, vou te pagar assim, assado em 3 vezes. Aí ele já falou, não, 3 vezes é complicado, tem que ser de 2, eu preciso de garantias. O Flamengo arrumou garantias. Aí agora ele, mas essas garantias, não é garantias que a gente... Resumindo, nação, eles estão querendo tirar mais dinheiro do Flamengo. Outro é o Spartak, que é do Barco, do Ezequiel Barco, que o Flamengo prefere o Ezequiel Barco do que o Carrascal. Porém, o Flamengo quer os dois, o Flamengo tenta os dois. Por quê? Porque o Barco, cara, ele é camaleão. Ele joga de ponta esquerda, na verdade ele é meia. Então o reserva do Arrascaeta tá chegando sim. Ele é meia, joga na ponta, joga segundo homem, joga terceiro homem, joga de centroavante. O Carrascal não, ele é só ponta, quebra um galho no meio, mas ele também quebra linhas, porque ele é muito rápido, muito habilidoso, diferentemente do Barco, que mais cadencia. Então, o Spartak pagou 14 milhões no Barco. Ou seja, um ano depois, vai vender por 14 milhões para recuperar. Só que não. Eles estavam negociando com o Flamengo e disseram que vende o jogador por 18 milhões de euros, tendo 4 milhões de lucros. Um jogador que já ficou um ano mais velho e que... Por quê? Agora, no caso do Spartak, eles deram até uma resposta que eu não caio. Mas eles disseram que muitos jogadores não estão querendo ir para a Rússia. Estão preferindo ir até para a Arábia. Por quê? Porque eles estão ficando fora das suas respectivas seleções. Então, eles estão com dificuldade para contratar. Então, por isso, eles não querem vender. Então, para sair, tem que sair da forma que eles querem. E o Flamengo recuou, tá? Tanto com o Dinamo, tanto com o Spartak. O Flamengo recuou, deu um passo atrás. Tanto que o diretor do Dinamo disse que o Flamengo, que estava conversando sim, mas o Flamengo retirou-se da conversa. Isso é a tática, tá, gente? Foi a tática. O Flamengo conversa, coloca, paga isso, isso e isso. Eles respondem, quero não. O Flamengo então recua para ver se eles pensam. Nesse meio tempo, os jogadores também vão pressionando para sair. Isso é tática. Da mesma forma que o Flamengo está usando a tática, eles também usaram. Então, vamos ver no que vai dar. Mas estão de olho gordo no Flamengo, principalmente que o Flamengo arrecadou aí no Super Mundial, né, cara? É complicado as coisas. Tá vendo? Tanto que o Flamengo é um negócio, essa novela danada, né, nação? Um beijo pra você, muito obrigado, você que esteve conosco até aqui agora. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Dá essa força pra gente, estamos voltando no canal Flamundi. Tava parado, estamos voltando aqui, então a gente precisa muito que você deixe o like, muito que você comente e, claro, muito que você compartilhe. E você também, que pode se tornar membro dessa força pra gente, beleza? Um beijo, fica com Deus. Mengão show! Mas Deus é mais. Tamo junto, nação!